Pessoal, eu sou o André e eu estou gravando esse vídeo com o intuito de compartilhar alguns pensamentos, algumas reflexões. Quem sabe isso pode te abençoar de alguma forma. Eu sempre gostei muito de pregar e eu acredito que a primeira vez que eu preguei assim para uma igreja, né, eu era adolescente ali no final da adolescência e acho que foi uma experiência que me marcou e a partir de então peguei gosto. E eu queria compartilhar com vocês algo que eu tenho refletido muito nos últimos meses, desde julho, na verdade, para cá, referente à maratona da vida cristã. Quando a gente fala sobre maratona, quando a gente pensa numa maratona, numa corrida de rua que está em alta hoje no Brasil, a gente fala sobre uma corrida de 42 quilômetros, 195 metros, que tem N desafios e faz com que a gente tenha que ter uma preocupação, uma preparação grande ao longo de meses de preparação. E lá em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 1, o texto diz: Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha. E corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. E fazendo esses paralelos sobre a corrida, fazendo esses paralelos da corrida cristã e da corrida de rua, é muito interessante pensar como elas têm tantas relações. No começo de uma corrida, seja ela uma maratona, ou seja uma corrida de pequeno porte, ali de 5 quilômetros, 10 quilômetros, é uma empolgação muito grande. Geralmente tem música alta, geralmente tem muita gente gritando, muita gente sorrindo, tirando foto, isso é muito legal. E tá todo mundo muito empolgado. E quando é dada a largada, é uma empolgação que realmente contagia todo mundo, né? Contagia quem vai correr uma distância grande, quem vai correr uma distância curta, contagia todo mundo sem exceção. Todo mundo sai feliz da vida, tem música motivacional, geralmente tem luzes, geralmente tem drone tirando foto, registrando o momento, isso é muito legal. E quando a gente fala no começo da vida cristã, muitas vezes esse paralelo é muito real, né? Quando alguém reconhece Cristo como Senhor, esse tipo de coisa faz com que haja uma certa empolgação. Tudo novo é muito legal, né? A igreja acaba sendo um ambiente muito legal, um ambiente muito edificante, os amigos da igreja, as pessoas na qual a gente convive dentro da igreja, todo mundo tem essa empolgação, essa alegria de estar junto ali. E no final das contas isso é muito bom. No final das contas isso é muito legal porque essa expectativa que gera sobre essa mudança que nós vamos viver, ela precisa ser de alguma forma empolgante, né? Afinal de contas é uma vida nova, é isso que a gente entende quando a gente reconhece Cristo como Senhor. É uma nova vida, né? É uma boa notícia. A essência da palavra é o Evangelho, é a boa nova, né? Mas ao mesmo tempo, ao longo do tempo ali, alguns minutos depois que a corrida inicia, algum tempo depois, alguma distância depois, você começa a correr um pouco mais sozinho. De uma certa forma, você começa a enxergar que você já não tem mais aquela empolgação, já não tem tanta gente gritando do seu lado ali empolgado e incentivando todo mundo. Você já começa a ouvir uma respiração mais alta, você começa a perceber a galera muito mais concentrada, muito mais focada em cumprir aquilo que foi proposto. E isso é necessário, muito necessário. Mas ao mesmo tempo você está meio sozinho. Quando você tem uma distância mais longa, isso é mais nítido. Você começa a perceber que você fica mais tempo correndo sozinho. Talvez um, dois, três, cinco pessoas ali ao seu lado, mas não mais aquelas dezenas, centenas ou milhares de pessoas ao redor. E você já não tem mais aquela empolgação de gritaria, já é algo muito mais concentrado. Quando a gente olha para a vida cristã, isso acontece muito também. Depois de um tempo, principalmente depois de alguns anos na vida cristã,
você começa a ver que aquela empolgação ela precisa se concretizar em frutos. A palavra de Deus diz lá em Gálatas capítulo 5 que os frutos do Espírito são amor, paz, longanimidade, benignidade, paciência, domínio próprio, entre outros. E isso é algo que só é perceptível com o tempo. Você não desenvolve isso de um dia para o outro. Você não desenvolve isso a partir do momento que você toma uma decisão. Mas sim conforme você vai sendo exposto àquele esforço. E na corrida é a mesma coisa. Você só começa a perceber o quão ofegante você está depois de um tempo de corrida. Mas ao mesmo tempo você percebe o quanto você está bem preparado ou não depois que você começou a corrida. Quando a gente fala desse momento da corrida, de uma maratona, começam a perceber algumas certezas, e uma dessas certezas é que a empolgação vai embora, como eu falei. Mas algumas dessas certezas elas precisam aparecer, e normalmente elas aparecem porque são essas convicções que vão fazer a gente permanecer até o final. Quando a gente olha para a Bíblia, em 1 Coríntios capítulo 9, 25, diz assim: o atleta em tudo é disciplinado. O atleta em tudo se disciplina. E essas convicções elas vão ser um alicerce muito importante antes da prova, justamente para a preparação, mas também durante a prova. E nós precisamos entender o quão importante é nós sermos submetidos a um processo de disciplina. Eu corri uma maratona em julho desse ano, de 2025, e foram 5 meses e meio me preparando só para essa maratona. Foram 5 meses e meio de treinos focados nesta maratona. E ali eu vi o quanto era importante ser submetido ao processo da disciplina. Não só o processo de treinar, de correr, mas também de descansar, de me alimentar, de ter um tempo ali de descompressão para que aquilo não afetasse os meus treinos também. Mas é importante que nós sejamos submetidos ao processo da disciplina também, porque talvez algumas coisas que nós passemos ao longo da vida, no momento em que nós passarmos novamente por elas, elas já não serão tão difíceis assim. Eu falo isso porque antes de correr uma maratona, eu corri algumas meias maratonas. Foram 8 meias maratonas. E os treinos de 15, 16, 18 quilômetros, que para uma meia maratona são essenciais, para uma maratona um treino de 18 quilômetros é pouquíssima coisa. Os treinos já dobram de distância, 30, 32, 35, 36 quilômetros. E aí você começa a lembrar que os treinos de 18 quilômetros, de 15 quilômetros são muito simples. E você sente saudade deles. Saudade daqueles treinos mais curtos. E é por isso que é importante nós olharmos para esta disciplina como algo que nos transforme, nos forja em situações que a gente talvez nem achava que conseguiria ser forjado. Além disso, quando Paulo fala isso em 1 Coríntios, em que o atleta tudo se disciplina, na caminhada cristã, o próprio Paulo vai dizer que um atleta ele se submete a um treinamento árduo, porém se submete para uma coroa corruptível. E Paulo diz: corramos a corrida como quem busca uma coroa incorruptível. E no final das contas, é uma das maiores verdades que nós temos. E essa é uma das maiores convicções que nós podemos absorver, talvez, de uma maratona e a relação com a caminhada cristã. A verdade é que numa maratona, talvez 99,9% do trajeto, talvez ali 42 quilômetros corridos, quando está faltando ali poucos metros, até ali, você não vê a linha de chegada. Não existe linha de chegada. O que existe é uma convicção de que a linha de chegada existe, mas você não a vê. E na vida cristã é a mesma coisa. Nós corremos por uma coroa incorruptível. E essa coroa incorruptível ela não existe nessa vida terrena. Ela só existe no momento em que Cristo retornar para nos buscar.
Nós já somos herdeiros dela, mas nós precisamos correr a corrida da vida em busca desta coroa incorruptível que só virá quando Cristo retornar. Então nós caminhamos com a convicção de que há uma coroa incorruptível. Ainda que nós não a vejamos, ela existe. E nós caminhamos com esta convicção, com essa fé. E essa talvez seja uma das maiores correlações da vida cristã, com a corrida de rua, com a maratona. E um terceiro e último ponto, que é muito legal da gente pensar também, a gente fala sobre o processo da disciplina, a gente fala sobre a dificuldade que é treinar para uma maratona, mas ao mesmo tempo é legal pensar sobre o fato de que, no final das contas, ninguém deixa você desistir. No começo da corrida, é muita empolgação, tem muita alegria, tem muita gente empolgada, gritando, feliz da vida. Mas depois de um tempo, talvez ali, no caso da maratona, talvez ali depois dos 18, 20, 25 quilômetros, principalmente depois dos 26, ali, 30 quilômetros, você está praticamente sozinho. E por estar praticamente sozinho é que você percebe que muita coisa que você vai passar, você vai ter que passar de uma certa forma sozinho. Só que ao mesmo tempo, as mesmas dores que você sente são dores que alguém que está próximo a você também sente. O mesmo cansaço que você sente também é o cansaço que uma pessoa que está ali correndo ali na mesma altura que você está também sente. E o mais legal é que ninguém deixa você desistir. Quando você passa ali dos 38, 39, 40, depois dos 40 quilômetros da maratona, isso vem muito à tona. Você começa a ver muita gente parada já, ou que já correu, ou que está na torcida, incentivando você a continuar porque está acabando. Quando você passa dos 40 quilômetros, você começa a ouvir uma frase dizendo assim, já acabou, já acabou. Passou dos 40, já acabou. Ninguém deixa você desistir. Enquanto eu corria a maratona, quando algumas pessoas me viram com dor, assim, nas pernas, na musculatura, algumas pessoas me ofereceram Coca-Cola, algumas pessoas me ofereceram da própria água, algumas pessoas me ofereceram gel de carboidrato. E isso é muito marcante porque a corrida da vida cristã é justamente isso. Se você corre mais rápido, você vai chegar primeiro numa maratona, você vai incentivar quem vai chegar um pouquinho depois, porque não corre na mesma velocidade que você. E essa é a essência de uma igreja cristã que vive a essência do discipulado, que vive a caminhada cristã em forma de discipulado. Ninguém deixa você desistir, justamente pelo fato de que eu já passei por aquela situação, eu sei como que é, e eu quero te ajudar a passar por isso também. Então vamos juntos. Essa é a essência. E quando você está no final, pessoas que já chegaram lá na linha de chegada, já cruzaram a linha de chegada, muitas vezes até com a medalha no peito, voltam pro quilômetro 41 e começam a incentivar você que vai passar por ali ainda. Eu vi muita gente que correu, que terminou a prova e voltou para lá pro quilômetro 40, quilômetro 41, para incentivar que a gente pudesse terminar, porque sabia que ali é um momento de muita dor, de muito cansaço. E o legal de que ninguém deixa você desistir é que você percebe que você não cruza a linha de chegada sozinho. Você não cruza a linha de chegada só com aquilo que você tá ali. Você, seu relógio, sua roupa, seu tênis. Você cruza a linha de chegada com todos os meses de preparação. Você cruza a linha de chegada com a equipe, com os seus treinadores. E eu especificamente cruzei a linha de chegada com a minha esposa perto, me vendo ali cruzar aquela linha, com amigos queridos perto, me vendo ali cruzar aquela linha. E cruzar a linha de chegada bem acompanhado é muito melhor do que cruzar sozinho. Nos metros finais de uma linha de chegada de uma maratona, existem inúmeros vídeos sobre isso no YouTube e na internet, você vê muita gente cruzando a linha de chegada com a esposa, com o marido, com filhos, com filhas. Você vê bandeiras representando algum povo, alguma nação, alguma ideia.
E aí você realmente conclui que cruzar a linha de chegada é muito bom, mas cruzar a linha de chegada bem acompanhado é melhor ainda. E a vida cristã é a mesma coisa. Caminhar a corrida da vida cristã é algo difícil, é algo que nos submete a um processo rigoroso, mas ao mesmo tempo é prazeroso terminar a corrida cristã bem acompanhado. Em 2 Timóteo, Paulo olha para Timóteo e em sua carta ele escreve: suporte comigo o sofrimento. Suporte como um bom soldado. Que isso possa nos inspirar de alguma forma.